Preparados para a bomba de hoje? Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal Sextou, meus amigos, e eu já estou aqui ansioso para o final de semana. E vamos lá, porque as notícias não podem parar, né? E hoje, infelizmente, tivemos uma aqui que, caras, é preocupante, né? Preocupante. Então vamos lá, sem mais enrolação, do que nós vamos falar hoje. Nós temos duas notícias para comentar. A primeira é sobre o jogo do PlayStation, que é o Wolverine, próximo jogo da Insomniac Games previsto para o ano que vem. E vamos falar também sobre a celebração que estão fazendo atualmente pelos jogos da Microsoft estarem tendo sucesso na PSN. Parece que a Microsoft dominou a PSN com seus jogos nesses últimos dias. Então vamos lá, meus amigos. Hoje, pro vídeo ficar mais dinâmico, né, ser mais objetivo, eu vou colocar menos edição, só colocar informação na tela, dar minha opinião aqui pra vocês, pra gente poder seguir aqui com os assuntos, tá bom? Então, bora lá. A primeira notícia que nós vamos comentar aqui, caras, que é o que eu falei pra vocês, é uma coisa bastante preocupante, que é o seguinte: vocês já ouviram falar da Sweet Baby, a gente já debateu muito sobre esse assunto aqui no canal, né, sobre essa galera lacrola aí, querendo ficar impondo moral e várias coisas forçadas dentro dos games. E como isso pode ser prejudicial, né? A gente já discutiu esse assunto, independente se você pertence aos grupos minoritários que essas empresas defendem. Você sabe o que eu quero dizer com isso, certo? Vocês são usados apenas como uma massa de manobra. Em vez dos caras representarem vocês corretamente, eles fazem vocês parecerem palhaços. Essa é a minha crítica, né, sobre o que as empresas fazem com essa tal de inclusão, né? Mas, enfim. E a gente teve exemplos aí do que aconteceu já, né? Do lado do PlayStation, do lado do Xbox, do lado de várias empresas no mercado, a gente já testemunhou os efeitos que causam, né, essa lacração em cima das obras. Como a gente sabe, a Sweet Baby, por exemplo, trabalhou no Spider 2, né? Essa parte aqui a gente considera rapidamente aqui, né? O que você achou do Spider-Man 2? O que vocês acharam? Particularmente, eu achei o Spider-Man 2 um ótimo jogo, né? Ele tem as suas falhas. E em questão das falhas que remetem, né, ao que a Sweet Baby provavelmente influenciou dentro do game, ficou muito nítido. Que afetou tanto missões secundárias do game, como, inclusive, conteúdo de missão principal. E que ficou forçado, destoou completamente do ritmo que o jogo tem. Então, não necessariamente estragou o jogo por completo, mas nerfou o game daquele potencial máximo que ele poderia alcançar. Então, vamos colocar numa escala, né? O potencial máximo é 100%. Eu diria, né, que esse nerf acabou causando uma redução aí de uns 20 a 30%. Então ainda é um bom jogo, é um excelente game, mas poderia ter sido muito melhor sem a influência desses caras aqui. É o que nós acreditamos com base, né, no que ele se propõe a fazer na indústria, que a gente já ficou sabendo, certo? Mas como eu falei pra vocês, isso não quer dizer que eu seja extremista. Eu não vou, em cada jogo que a Sweet Baby participar, já botar o dedo e falar, ó, não presta. Houve exceções em que eu tive experiência e não vi problema algum, como foi o caso do The Crew Motorfest. Só que aí que é aquela coisa, né? The Crew Motorfest é um jogo de corrida, estilo Forza Horizon. Então assim, não tem muito espaço ali pra você ficar lacrando, não tem muita coisa ali pra você colocar, sabe, e ficar com aquela moral forçada, porque é um jogo só focado em pegar o carro, sair correndo que nem doido e ponto final. Ninguém quer saber de moral de história nem nada, não é tipo um Need for Speed das antigas que tinha um modo história da hora de você acompanhar, né? Bom, enfim, meus amigos, aí a vítima da vez seria exatamente isso que vocês estão pensando, o jogo do Wolverine. Foi encontrado um tweet da Sweet Baby de lá de 2021, meus amigos, pois é. E quando eu falo encontrado, muitos de vocês podem pensar, mas pô, Lorde, seria tão difícil assim de encontrar? E não é que seria difícil. O problema é que a Sweet Baby, depois que foi descoberto, né, as cagadas que ela faz nos jogos, essa empresa simplesmente privou seus tweets. Desde que toda essa coisa aí, né, lá com Cabrutos, toda essa polêmica que gerou na internet, começou a acontecer. Então os caras agora eles têm medo de falar os projetos que eles estão participando, porque as empresas podem simplesmente cortar eles de fora e de repente contratar outra empresa no mesmo segmento, né, ou que trabalhe desse jeito aí mais ou menos que eles trabalham. Então olha só que covardia, os caras defendem a inclusão, levantam as bandeiras com todas as forças, mas é só você mexer no capitalismo desse pessoal que aí já começa a afrouxar rapidinho, né? Então você vê que o dinheiro ficou acima da moral, fica acima das crenças do pessoal, e é justamente por isso que eu falo pra vocês, que aí eu sei, é inevitável, o pessoal vai querer misturar política com isso aquilo, é justamente por isso que eu não acredito em lado político nenhum, é tudo hipócrita, só você meter o dinheiro ali no meio que todo mundo sai correndo, abandona a moral, abandona as crenças, abandona tudo pra poder
botar uma grana no bolso ou pra não perder a grana que tá recebendo. Mas enfim, né, meus amigos, o como vai ser o Wolverine, nós não sabemos. Porém, é aquilo que eu falei pra vocês lá nos outros vídeos. Caras, eu já fico com o pé atrás. E aí, o que eu recomendo pra vocês? Independente de qual jogo seja que a empresa esteja trabalhando, você não precisa necessariamente já boicotar o game, né? O que eu sugiro pra vocês que vão ficar nessa dúvida, e aí, será que vai estar nerfado ou não vai? Aguardem as análises. Mas agora, pra aqueles que vão comprar de qualquer forma, que eu falei pra vocês, só não deixa sua hype lá nas alturas, porque quanto maior a altura, também mais alta a queda. Então, vamos ficar de maneira moderada. Assim a gente acaba não se decepcionando tanto, mas também podemos ser muito surpreendidos. Vamos ver o que vai acontecer. Até porque depois de todas essas polêmicas, pode ser, estamos supondo, né, que a Sony e os estúdios acabem dando uma controlada, uma maneirada em certas forçações e deixa a situação um pouco mais natural. Sem incluir grupos minoritários, né? Galera LGTV, tudo mais dentro dos games, não tem problema, né? Ah, tem um personagem que não tem problema, é um personagem novo, foi criado do zero, né? Você não tá descaracterizando nada, é um personagem que é interessante, não por querer ficar fazendo moralismo, mas porque realmente tem uma personalidade bacana, né? Sabe se destacar na obra, sem precisar ficar colocando isso na frente como se fosse uma bandeira, olha, estou no jogo, mas eu sou assim. Aí eu já acho de boa, eu não vou reclamar e eu tenho certeza que a maioria da galera também não reclama. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se dessa vez, se tiver inclusão, vai ser feita da forma correta, né? Vamos aguardar. E a próxima notícia, meus amigos, é essa daqui. Caras, o que tá acontecendo, hein? Parece que a Microsoft está cada vez mais próxima de se tornar uma das principais publishers do PlayStation, será? Bom, aparentemente é o que está acontecendo nesses últimos dias, meus amigos. Nós recebemos aqui a notícia de que a Microsoft está com mais jogos na lista, né, dos 25 mais vendidos da PlayStation Store do que a própria Sony. Aparentemente isso aqui é no mercado americano, tá? Não se refere a toda a PSN mundial. Mas o mercado americano é o maior mercado que tem, então ele serve como um certo parâmetro, né? Pra gente ter uma noção de como as coisas estão. E os jogos da Microsoft, meus amigos, vocês não vão nem acreditar, né? Nós tivemos aqui um resumo através do portal Tweak, que tá mostrando, né, todos esses jogos aqui através de um gráfico, pra ficar mais fácil da gente entender. Então vamos olhar esse gráfico aqui, porque eu fiquei curioso. Falei, caraca, a Microsoft já tá tendo esse sucesso todo, tá humilhando a Sony dentro da própria plataforma, galera. Mas não é possível. Então vamos lá, galera. De acordo com o gráfico de pizza que nós estamos vendo aqui, em questão de porcentagem, a Microsoft estaria ocupando 28% dos jogos mais vendidos, né, dos 25 mais vendidos, lá dentro da PlayStation Network. Enquanto que a Sony ficou com uma fatia de 20% e outras editoras ou publishers ficaram com o restante. Então, inegavelmente, a Microsoft teria aí pelo menos 2 títulos a mais do que a Sony, né? E bom, aí eu parei pra olhar essa tabela e, caras, eu fico assim embasbacado de ver, né? E já vamos começar pelo Call of Duty. Meus amigos, esse jogo foi feito a mandos da Microsoft. A Microsoft teve algum crédito em cima desse game? A Microsoft trabalhou em cima desse game, porque até onde eu sei, a aquisição foi terminada do ano passado. Um jogo do Call of Duty você não faz de um ano pro outro dessa maneira, né? Pelo menos a maioria deles não. Então, do meu ponto de vista, os senhores podem até discordar do que eu vou falar, mas eu não vejo possibilidade da gente colocar aqui qualquer crédito pra Microsoft em cima desse título. Assim como ela também não fez nenhum jogo do Call of Duty. Aí a gente desce na lista aqui do PlayStation, né? E os caras colocam um jogo que nem do PlayStation é, né? Então, assim, eu fico me perguntando, caras, pô, que problema que tem? É uma galera aí que trabalha, né? Uma galera que trabalha aí, né, com informação e tal, de, cara, destrinchar essas informações, porque não é tão simples assim, né? O MLB não é da Sony, né? A Sony tem um estúdio dela, que é a San Diego, que simplesmente faz o game a mando da entidade que cuida dessa modalidade esportiva, mas que a Sony não é dona da IP nem nada do tipo. A Sony ela acaba se tornando como um estúdio terceirizado, como ela mesma faz, né? Quando manda fazer jogos terceirizados ou faz parcerias terceirizadas. Depois a gente vê o Helldivers 2, beleza? Aí ok, a IP é da Sony, 100%, não tem o que discutir, é jogo dela. Depois a gente baixa aqui e já vê Overwatch 2. Pelo amor de Deus, cara, o que a Microsoft tem a ver com Overwatch 2? E lembrando que é um jogo free, né? Você não paga nada pra baixar. Então a forma como os caras colocam de, olha, a Microsoft está dominando, como se ela tivesse construído as coisas e a galera tivesse passado a amar tudo que a Microsoft faz, porque é tudo muito bom, veja, é tudo mérito dela. E não é. Os únicos títulos que a gente vê aqui nessa lista que realmente são dela é o Sea of Thieves e o Grounded, que foram jogos que ela quem criou. Todo o restante aqui, ela não tem mérito nenhum. Só que o que acontece, né? Agora, tem uma franquia que voltou a ter um holofote muito grande por causa de uma série de televisão, que é a série do Fallout, né? E então agora os jogos dessa série do Fallout entraram na curiosidade de muita gente e eles voltaram a ocupar os rankings de vendas por aí nas plataformas, o que é perfeitamente normal. Na época que a Sony fez lá a série do The Last, os jogos do The Last também bombaram na PSN. Só que, de novo, eu falo pra vocês, o que o Fallout 4, o Fallout 76 tem a ver com a Microsoft, cara? Assim como a Sony não tem mérito no Destiny 2, que tá aqui na lista, inclusive. Tudo bem, o jogo agora é 100% da Sony, porque pertence a Bang, que pertence à Sony. Mas qual o mérito que a Sony tem? Quando sai um Destiny 3,
aí provavelmente já está, né, sob controle da Sony e tudo mais, teria influência da empresa, aí a gente até poderia dizer, olha, o jogo é da Sony. Mas o Destiny 2, um jogo que foi pré-aquisição, eu já não considero. Pode ser dela legalmente, mas dela em termos de mérito não é. Um outro ponto a respeito disso, que seria na verdade o principal, é que, meus amigos, eu acho que é o maior tiro no pé, o cara da Xbox principalmente, né, da zoeira, do Flame, blá blá blá, querer comemorar um negócio desse. Você se esqueceu do que o Phil Spencer falou a respeito dos jogos da Microsoft? O que aconteceria se os jogos, principalmente os originais dela, viessem a fazer algum tipo de sucesso na plataforma do PlayStation? E aí você vê na lista que dos 25 mais vendidos tá lá o Sea of Thieves e o Grounded. O que você acha que vai acontecer daqui em diante? Cada vez mais a galera fingindo que tá feliz da vida, vendo, né, os exclusivos da plataforma deles, que é o que valoriza o Xbox, indo pro PlayStation, e em contrapartida a Sony não coloca nada no Xbox. Enquanto que a galera, se quiser jogar os jogos do PlayStation, ou compra um PC e espera, né, de 2 a 4 anos até sair o negócio, ou compra o PlayStation pra poder jogar Day One. Então assim, sem zoeira mesmo, velho, eu tento entender assim, qual que é a euforia toda em cima de um negócio desse aqui, porque querer comemorar que a Microsoft tá recebendo disso aqui enquanto o Xbox tá tomando um sarrafo e não vende nada no mercado, eu não consigo enxergar muito bem qual que é a vantagem disso. Na verdade, os senhores estão demonstrando uma felicidade que é até meio incondizente, já que claramente isso aqui é a mesma situação de uma SEGA. Agora, se vocês não se importam do console do Xbox deixar de existir ou, né, estar no buraco como já está hoje em dia, então não tá mais aqui quem falou, né? Vai entender essa galera, né? Parece que realmente os tempos mudaram mesmo. Enfim, então essas são as notícias, meus amigos. Eu tentei trazer aqui o melhor resumo possível pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like maroto aí no vídeo pra dar aquela ajuda, aquela moral aqui pro canal. Se você não é inscrito, considere a sua inscrição. A gente tem muita zoeira aqui, lógico. É um canal 1000 grau de PlayStation, mas a gente tem também muita informação muito consistente e consciente aí pra vocês. E claro, como sempre, tire as suas próprias conclusões. Vocês não são obrigados a concordar comigo. Mas aí, curtiu o estilo do vídeo? Então deixa aí o seu like. Eu vou ficando por aqui então, meus amigos, e até a próxima. Tchau, tchau.